E aí galera, beleza? Cleiton da JC Car mais uma vez, e hoje a gente vai falar sobre duas coisas bem interessantes. A primeira é como polir carro preto, não deixando holograma. A maioria das pessoas tem muita dificuldade. Ali no primeiro vídeo que a gente falou a respeito de setup, ali fala exatamente como você pode executar um bom polimento, né? E como você consegue executar esse polimento sem deixar tantas marcas, aquelas marcas de boina que normalmente é cruel em carro preto. Bom, primeira coisa, o carro preto ou o carro branco ou o carro prata, independente da cor, ele precisa ser tratado da mesma forma. Você precisa saber o tipo do verniz, a gente já falou sobre isso, você precisa saber escolher o melhor setup e você precisa executar a técnica correta pelo tipo de defeito que você precisa resolver. Se você consegue polir um carro branco, um carro prata e deixar bonito, mas um preto você deixa com marca, o carro branco ou o carro prata seu, ele não está bem polido. Isso você consegue identificar com o quê? Com o tipo de iluminação adequada. E claro, muitas vezes o tipo de marca no carro prata você não consegue ver tanto. O preto ele já é muito melhor porque ele revela o estado real da pintura. Então se você fez bem feito, vai mostrar. Se você fez uma porcaria, ele vai mostrar também. Tá? Aqui nós temos alguns tipos de iluminações. Aqui eu tenho uma lanterna. Ela tem um feixe de luz muito bom. Então a hora que a gente coloca na lataria, a gente consegue identificar os defeitos presentes na pintura. Por exemplo, quando a gente falou a respeito de setup, isso eu vou mostrar na prática hoje, não só falando, é a gente saber identificar o tipo do verniz e o defeito que precisa ser corrigido. Não é chegar com aquela receita de bolo, passando massa de polir, boina de lã para tentar corrigir o problema, beleza? Então na prática a gente vai fazer isso. E a segunda coisa que eu falei que a gente ia falar é a respeito sobre a politriz rotorbital. Muita gente tem aquele... É um dilema, né? Politriz rotativa é para os raiz, politriz orbital é para o Nutella, coisa do tipo. Bom, eu acredito que cada profissional ele precisa se adaptar às circunstâncias. Se é ou não é uma melhor que a outra, isso quem vai dizer é o profissional conforme ele for se adaptando com o tipo de serviço que ele vai realizar. Não existe melhor produto, não existe melhor politriz. Existem profissionais capacitados para executar um bom serviço, ok? Então vou mostrar para vocês aqui com a politriz rotorbital como resolver o problema com o menor índice de agressividade possível. Naquele vídeo a gente falou a respeito da gente fazer um serviço executando menos para mais. Então a gente vai começar aqui. Aqui eu tenho uma politriz orbital, essa aqui é a Clali. Tá? Muita gente pergunta de marca, de politriz e tudo mais. Acredito que se tiver oportunidade de testar, teste pessoalmente cada um de vocês. Ela aqui tem uma órbita 21, porém eu coloquei um prato de 5mm. Por que eu coloquei um prato de 5mm? Eu consigo colocar uma boina menor e consigo, nas áreas onde tem ondulação ou cantos menores, ter uma facilidade muito maior para poder executar o serviço nessas áreas. Aqui eu tenho uma boina vermelha agressiva, tá? De espuma. Em vez de chegar já com a lã, eu posso chegar com a espuma, mas eu preciso ir com a agressiva? Não. Eu vou removê-la, afinal de contas, eu identifiquei alguns defeitos que parecem ser mais defeitos executados, gerados por lavagem. Então eu vou colocar uma boina mais macia. Essa aqui é uma boina de refino pré-lustro. Com a técnica certa você consegue executar um serviço em uma etapa só, ok? Então vamos fazer um setup aqui na prática, beleza? Aqui eu tenho iluminação, vou ligar para me poder conseguir olhar melhor, beleza? E vou pegar um produto de refino, tá? Um produto de refino. Esse produto é um produto bem lubrificado, então 4 gotas vai ser o suficiente. Normalmente, produto, quando é boina de lã, a gente coloca na peça. Quando a boina é de espuma, a gente coloca na espuma. Em vez de você utilizar a menor velocidade, como muitos pedem, e espalhar primeiro, eu procuro fazer diferente. Aqui nós temos um tipo de abrasivo. E esse abrasivo, ele começa de um tamanho para realizar o serviço. E ele vem se quebrando, se partindo, diminuindo o tamanho dele para ir já conseguindo refinar
para conseguir entregar um melhor resultado e um melhor acabamento. Se eu começar utilizando a menor velocidade, eu já estou espalhando ele e ele já está gerando atrito. Esse atrito já está quebrando os abrasivos. Quando eu chegar na velocidade de corte, ou velocidade que eu preciso realmente remover os defeitos, esses abrasivos já se quebraram pela metade, então eu perco a eficiência. Então eu procuro espalhar com a boina desligada, não estou gerando atrito suficiente para gerar a quebra dos abrasivos e posicionar a politriz, a velocidade da politriz na velocidade de corte. A politriz rotorbital, ela tem ali a velocidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim como a politriz rotativa. Porém, como ela trabalha com órbita, e essa aqui é uma órbita livre, a velocidade dela é mais ou menos assim. 1 e 2 para lustro, 3 e 4 para refino, 5 e 6 para corte. Como eu estou com a boina de refino, um produto de refino, e eu preciso identificar o setup, identificar o menor índice de agressividade para resolver o problema, eu vou utilizar a velocidade padrão 4, que seria uma velocidade de refino, com o produto de refino e a boina de refino, para ver se eu consigo resolver. Se depois de todas as passadas, o tempo de trabalho do produto, eu não conseguir resolver o problema, aí sim eu subo a agressividade, sendo ela na boina ou também no produto, ok? Enquanto eu estou polindo, eu consigo analisar com filme de produto e a iluminação adequada se os defeitos estão sendo removidos. Como eu comecei com a velocidade 4 exatamente de refino, o equilíbrio de agressividade ele depende de diversos fatores, como já mencionado antes. Boina, composto, velocidade, pressão, aquecimento da chapa, o tipo do verniz. Então o que eu faço? Se eu estou numa velocidade mais baixa e alguns defeitos ainda não estão sendo removidos, eu posso, em vez de parar e já aumentar a agressividade da boina e do composto, aumentar a velocidade da máquina e um pouquinho mais de pressão. Normalmente eu costumo executar com a pressão média de 3, 4 kg, ok? Eu estava na velocidade 4, eu vou aumentar para a velocidade 5,5 e continuar o procedimento para ver se vai resolver o problema ou eu vou precisar aumentar a agressividade da boina e de composto, ok? Consegui identificar que eu estou removendo os defeitos, que os defeitos realmente sumiram.
Uma técnica muito importante que vai te ajudar, independente do tipo de politriz que você estiver utilizando, é você começou numa velocidade maior, você está finalizando o serviço, está removendo os defeitos, o produto ele já está se quebrando, já está diminuindo o tamanho dos abrasivos. O que você faz? Consequentemente, você diminui a agressividade gerada pela força mecânica, pela ação mecânica, que seria a rotação e a pressão que você está utilizando na peça. Então, se eu estou na velocidade 5,5 aqui, com 3, 4 kg de pressão, eu vou remover a pressão, vou apenas apoiar a politriz, tá? Então isso já vai proporcionar a ela uma quebra de agressividade e vou diminuir consequentemente a velocidade também, tá? Muita gente vai falar, mas com a rota orbital é fácil. Se é fácil, por que tem tanta frescura em perguntar qual politriz é melhor? Não existe melhor politriz, existe um profissional capacitado. Existem certos tipos de locais que a orbital ela não chega. Tem locais que você realmente vai precisar de uma politriz rotativa, onde você vai colocar uma boina menor, por exemplo. E não é só isso, a politriz rotativa ela é excelente, você consegue um perfeito acabamento também simplesmente com a técnica que você vai executar. Aqui eu estou mostrando justamente para que não haja mais mimimi, que você consegue resolver o problema com a politriz orbital. Mas a rotativa é indispensável para qualquer tipo de profissional. Primeiro, porque ele vai fazer com que você exija de você a técnica. Então isso você vai começar a aperfeiçoar a sua própria técnica, se tornando melhor cada vez mais. Segundo, você não se limita a tamanho de boina. Com a orbital você já limita, tá? Porém você consegue um acabamento também sem problema nenhum. Você consegue resolver um problema de uma pintura. Às vezes você usaria ali numa rotativa, se você não tem técnica, ok? 2, 3 etapas para resolver um problema. No orbital, você precisa apenas de uma etapa com uma boina correta, com um produto correto, um pouquinho só de técnica, até menos do que com a rotativa. Então eu vou fazer a limpeza agora para ver se realmente ficou bom. Tirei o excesso, agora com álcool isopropílico, a gente sente a temperatura da peça, nunca remova com a peça quente porque ela está fragilizada, ela pode marcar também, tá? Vou borrifar bastante produto aqui, ó, isso aqui é álcool isopropílico, solução de mascaramento, tá? Para não ter conversa que está mascarada. Mais uma vez, porque eu não tenho medo desse produto aqui não. Tem gente que não gosta, né? Bom, mais uma vez a gente faz a inspeção com a iluminação do lado onde a gente passou. No lado onde a gente não passou, a gente vê que tem muitos riscos e aqui a gente conseguiu resolver o problema. Então, eu não precisei gerar agressividade maior. Eu não precisei desgastar demais o verniz. Eu consegui resolver em uma etapa. Então, como que eu sempre falo, é você, profissional, que precisa se capacitar, ok? Não adianta falar que você usa melhor produto, melhor politriz, mas você não tem embasamento técnico para conseguir resolver o problema. Por exemplo, uma politriz orbital, dependendo da forma como você usa, o excesso de agressividade em um verniz macio, ou até a técnica errada, você vai perceber que ela tem uma rotação. Normalmente ela gira para a direita. Ela é uma órbita livre. Se você parar ela, dependendo do ângulo que você para, inclusive no vídeo, dá para perceber que teve 2 momentos que isso aconteceu. A hora que eu estava com velocidade menor e eu precisei fazer esse contorno aqui da caminhonete. Ela para, ela começa a vibrar e ela começa a girar no sentido oposto. Então isso você gera marca, ela não está trabalhando da forma correta. Por isso é necessário você sempre avaliar
como você vai corrigir o defeito e se a politriz está trabalhando da forma correta. Então precisa também do profissional ter o olho clínico para isso. E como eu falei, dependendo do excesso de agressividade, você não vai gerar aquelas marcas de bolha, aqueles hologramas que acontecem com a politriz rotativa. Porém, existem um tipo de holograma, muita gente até debate esse assunto, mas não fala que não é holograma, que é só uma marca, coisa do tipo. Mas independente, é uma marca gerada pela própria politriz orbital. Um excesso de agressividade, a falta de técnica correta, uma boina incorreta, um produto incorreto, um verniz muito macio, você vai gerar a famosa WAZE. Ela se escreve H-A-Z-E, ok? Então, é uma marca que você vai conseguir observar que parece aqueles cabelinhos de anjo. Como a politriz ela não trabalha no sentido único, ela trabalha orbitando, então ela vai acabar gerando isso pelo excesso de agressividade. Você vai precisar depois de fazer um bom refino, fazer um bom lustro para conseguir resolver o problema. E dependendo de como você agredir demais a pintura, você desgastou demais o verniz, talvez sem necessidade, que às vezes uma boina de refino, um produto de refino resolveria o problema. Aqui você pode efetuar um lustro por luxo, ok? Porque o problema foi resolvido. Que luxo seria esse? Mais profundidade, maior brilho. Mas aqui está a peça já com IPA, né? A gente já passou a solução de mascaramento. Se eu quiser aplicar uma proteção, seja ela cera, selante ou até mesmo vitrificador, eu posso aplicar que ela vai ancorar de uma forma correta, ok? Nesse lado aqui, eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente agora. Eu vou mostrar para vocês um produto que também ele é muito legal, que qualquer pessoa pode estar utilizando. Só que isso vai ficar no próximo vídeo, ok? Então esse vídeo aí, galera, ele ficou realmente para entenderem que com a politriz orbital, um equilíbrio de agressividade correto, você consegue resolver diversos problemas. Gostou? Então passa para os amigos adiante, mostra para eles. Alguns profissionais aí já sabem disso, mas aqueles que estão entrando no ramo, eles precisam saber. Então essa dica para quem está entrando, quem tem dúvida sobre politriz, qualquer coisa do tipo. Se ficou alguma dúvida, pergunta, ok? A gente está à disposição, sempre está podendo responder, todas as perguntas a gente está respondendo. E se gostaria de algum vídeo diferente, gostaria que a gente explicasse mais sobre algum assunto, comenta aí no vídeo também que a gente vai estar, assim que possível, fazendo uma gravação a respeito disso, beleza?